Supremo Tribunal Federal. Para que serve? Como funciona? Quais são os limites? Você sabe disso? Antes de começarmos, eu preciso deixar uma coisa muito clara. Esse vídeo não é uma defesa ao Supremo Tribunal Federal, como também não é um ataque ao STF. Não é investigação de polêmicas, não é julgamento de ministros, não é análise de casos específicos. O propósito aqui é outro. É explicar de forma estrutural e em termos leigos como o Supremo Tribunal Federal foi desenhado para funcionar no papel. O que ele deveria fazer? Quais são os seus limites? Qual é a sua função dentro da Constituição? Se há crimes, irregularidades ou controvérsias, isso pertence a outros espaços, outros canais, outras instâncias e outras análises. Aqui o foco é entender a estrutura do STF. Porque antes de concordar ou discordar, é preciso saber o que nós estamos julgando. Sem isso, o debate ele vira ruído, que é o que essa galera faz. O Supremo Tribunal Federal ele é acusado de duas coisas opostas e ao mesmo tempo. Para uns ele manda demais, para outros ele é a última barreira contra o caos. Quando essa mesma instituição ela é vista como vilã e como salvadora ao mesmo tempo, normalmente o problema não está nela, está na confusão conceitual sobre para que ela existe. Antes de amar ou odiar uma instituição, tem um passo anterior que você precisa conhecer, que é entender o que ela é, o que ela pode fazer e principalmente o que ela não pode fazer. Sem isso não existe análise, é só reação. E reação não é pensamento. Sabe onde é que a maioria erra? É tratar o STF como um ator político. O erro mais comum ao falar do Supremo é tratá-lo como se ele fosse um partido, como se ele fosse um governo, como se ele fosse alguém ou um grupo de vontades próprias, pessoais. O STF não é isso. As instituições não têm vontade, elas têm função. O Supremo ele não existe para governar o país. Ele não existe para agradar a maioria. Ele não existe para representar os sentimentos da população. Ele existe para cumprir uma tarefa específica dentro de uma estrutura que é muito maior. E isso não é minha opinião, é estrutura. Em uma linguagem bem simples, o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Isso você deve saber, não é possível. Ele responde a uma pergunta central. Isso está de acordo com a Constituição ou não? A pergunta não é, será que isso é popular? Será que isso agrada o meu lado? Será que isso aqui vai gerar aplauso? Não. A pergunta que eles fazem é, isso é constitucional? O STF não cria leis, ele não governa, ele não escolhe as políticas públicas, ele limita. E limitar sempre incomoda alguém. Metaforicamente falando, o STF é como um freio. Pense no Estado como um carro. Movimento, o Legislativo decide as regras, o Executivo executa. O STF não é um motorista. O STF é o freio. O freio incomoda quando há pressa. O freio atrapalha quando alguém quer acelerar. Mas sem freio, o carro não chega longe. Porque se ele for muito rápido e não puder frear, ele bate, ele quebra, ele se acidenta. Confundir o freio com o motorista é um erro básico. E até bem comum, viu? Você sabe como ele é composto? Não sabe, né? Vamos lá. O STF ele é composto por ministros e esses ministros eles são indicados. A indicação é política, mas a função é jurídica. Depois que ele for nomeado, esse ministro ele não vai mais poder responder a partidos, ele não responde a eleitor, não responde à popularidade, ele só responde à Constituição. E essa distância da opinião pública não é uma falha do sistema. É a proteção institucional que existe, como você está vendo. E o que o STF pode fazer? Ora, ele pode declarar uma lei constitucional ou inconstitucional, ele pode resolver conflitos entre os poderes, ele protege os direitos fundamentais, ele deve agir quando a Constituição for violada, ele não age por vontade própria, ele age quando ele é provocado. Sem provocação, não há decisão. E esse detalhe é essencial, pessoal. E o que ele não pode fazer de jeito nenhum? Ele não pode governar, ele não pode legislar livremente, ele não pode substituir permanentemente outros poderes, ele não pode agir fora da Constituição. Se isso acontece, não é uma função natural do Supremo, é sinal de uma tensão estrutural do sistema. Culpar o freio quando o acelerador falha
é bem confortável. Mas isso não é análise. Sentir indignação com as decisões judiciais do STF, isso é humano, é aceitável, é democrático, mas indignação não substitui a análise. A pergunta correta que você deve fazer não é: eu gosto dessa decisão do STF? A pergunta correta é: ela está dentro dos limites constitucionais? Sem essa distinção, a crítica vira só reação. Para incomodar você, toda democracia precisa de instituições que possam dizer não, inclusive para a maioria. Sem esses limites institucionais, a Constituição ela vira formalidade. O Supremo existe para preservar esse limite. E isso não o torna infalível, mas explica a função dele. Você não precisa concordar com o que o STF faz, com as decisões do STF. Mas antes de julgar uma instituição, é preciso entender qual é a sua função. Sem estrutura, não tem uma crítica sólida. Fica apenas o ruído. Entenda a instituição, estude por que cada ministro age como age, menos rótulo e mais pensamento. No próximo vídeo, nós vamos sair das instituições e entrar na base de tudo isso, a filosofia. Olha que lindo. Porque sem entender como o pensamento funciona, nenhuma instituição faz sentido, concorda? Se você quer continuar essa sequência, assine o canal, ative o sininho. Pensar não é rápido, pensar dói, é incômodo, mas eu te garanto, vale muito a pena. Te vejo lá.